Bom dia. Vamos dar início, então, ao nosso último estudo juntos sobre esse tema. Foi um tema que nós buscamos, nesses 2 meses, introduzir o assunto para que vocês continuem o estudo sobre a sabedoria de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por mais essa oportunidade de juntos te adorarmos, ó Deus. Pai, pedimos que não só essa manhã, mas que em todos os nossos dias, que a Tua Palavra habite em nós, ó Deus, de uma forma plena, de uma forma que nos transforme, ensinada pelo Senhor mesmo, ensinada pelo Teu Santo Espírito a cada um de nós, no Seu tempo, para a Tua glória, porque assim viveremos para o propósito pelo qual nós somos feitos. Queremos te pedir por essa manhã que não saiamos da forma com que nós entramos aqui hoje. E para isso o Teu Santo Espírito precisa falar com cada um de nós. Te pedimos essas coisas no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Bem, deixa eu ilustrar para vocês aquilo que nós comentamos no último domingo. Isso mesmo. Esse é o aquecimento da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo. Isso é vivermos pela nossa cabeça, cada um de nós. Esse é o resultado dos relacionamentos, cada um tendo a sua própria verdade. É isso que o pecado fez. Perceberam a impossibilidade dessas pessoas ficarem no mesmo local, um grande espaço de tempo? Ia ser insuportável para eles e para quem passasse ao redor. Já pensou? Vocês ouviriam isso o dia inteiro? Se eu deixar mais 5 minutos, vocês levantam e vão embora. A nossa vida é assim, perceberam? Agora, quando nós somos transformados e Deus nos dá vida, deixamos de ter o nosso próprio tempo, o nosso próprio raciocínio, a nossa própria verdade, e passamos a ter a verdade de Deus, a referência de Deus, o único cabeça, que é o Senhor Jesus. Não é mais a nossa forma de pensar, no nosso tempo, do nosso jeito. Agora é de Deus. E vejam vocês o resultado. Está alto? Eu já tiro. Mas esse vale a pena. Olha lá, tinha certeza. Eu não combinei, mas eu esperava. Dante, deixa terminar. Tá gostoso de ouvir. Mas eram os mesmos músicos. Instrumentos diferentes, experiências diferentes, idades diferentes, nacionalidades diferentes. Por quê? Abram rapidamente para Mateus,
Por favor, abram lá. Mateus capítulo 18. Não tinha combinado, mas esperava esse ar. Mas não ouvi esse ar quando eu tirei do aquecimento. Estava incomodando, né? Relacionamentos em família, como é que tá? Está incomodando ou tá? Vamos ficar um pouquinho mais juntos. Tudo depende da partitura e do maestro. Nós temos aqui músicos que poderiam nos dar aula. Para mim, em primeiro lugar. Mas aqui nós temos um princípio. Vejam lá, Mateus capítulo 18, versículo 19. Em verdade vos digo, e aqui o contexto é perdão. Sabe Mateus 16, o que, Pedro, tu é lasca de pedra, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra vós, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Esse contexto, esse versículo está dizendo sobre perdão. Ele está aqui em Mateus 18 e depois em João 20, mas não é o nosso tema, depois vocês podem se aprofundar isso. E olha aqui que ele diz: em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra sinfonel a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Essa palavra no grego é sinfonel, que vem de sinfonia, que é uma música harmônica. Eles não precisam ser iguais, pensarem a mesma coisa, terem a mesma opinião, mas ela precisa estar alinhada com uma partitura, seguindo o mesmo maestro. Percebemos? Agora eu consegui entender o corpo de 1 Coríntios. Um é olho, um é pé, um é dedinho, outro tem um irmão que fala que ele é o olho e eu sou as costas. A gente nunca se encontra. Mas perceberam a diversidade? A diversidade das funções. Mas numa unidade, nós fomos chamados com esse propósito. Não para sermos iguais. Não para termos a mesma maturidade no mesmo tempo, no mesmo momento. Não para servirmos da mesma forma, do mesmo jeito. Não, agora todo mundo vai servir na igreja. Não. Nós temos partes do nosso corpo, né, que começam a funcionar só depois de determinado tempo. Né? Os nossos órgãos reprodutores, por exemplo, eles estão lá, mas eles não têm função até determinada idade. Diferente do coração, que é o primeiro ultrassom que nós fazemos lá. Já ouviram isso? Que extraordinário. Perceberam que, dependendo da função, elas começam mais rápido ou menos na função entre o serviço do corpo? É assim que nós somos. Mas só para exemplificar a unidade que vimos no domingo passado. E eu queria agora, antes de nós começarmos, e o nosso tempo ele é bastante curto, mas eu preciso começar hoje com um tema que nós falamos muito para os homens esses 2 meses, não foi? Não paramos ali e vimos o homem de verdade, o homem temente a Deus, lembra? O homem habilidoso. E eu queria agora, nessa introdução, falar um pouco às mulheres. Se os homens quiserem dar uma volta, voltem daqui uns 15 minutos. Não, vocês não vão perder isso por nada. Vamos continuar, então. Mulheres, vamos abrir para alguns textos de Provérbios. Nós estamos olhando sobre o enfoque da sabedoria de Deus. Lembrem que sabedoria de Deus, e eu falei isso desde o primeiro dia, não é para tirar 10 naquela prova que nós não estudamos, ou irmos bem naquela entrevista que não nos preparamos. A sabedoria de Deus está descrita nas Escrituras, e é o conhecimento, a informação processada pelo Espírito de Deus, que nos faz tomar decisões pela fé naquilo que Deus está dizendo. Ok? Provérbios capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Vejam que interessante. E essa palavra aparece lá em Rute capítulo 3. Em Rute capítulo 3, versículo 11, diz assim: ora, pois, falando sobre Rute, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Que interessante. Uma virtude conhecida de todos. Mulheres, jovens, mulheres
adultas, o que dizem a seu respeito? Porque a mulher virtuosa tem essa característica conhecida de todos. Provérbios capítulo 15, versículo 16. E aqui nós vamos começar a ver dois aspectos muito interessantes, o aspecto material e o imaterial. Sempre Deus coloca essas questões em paridade. Lembram que nós vimos lá em Deuteronômio? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é que vai viver sem o pão. Nós temos o aspecto material em que Deus nos fez dessa forma, mas nós temos o aspecto imaterial. E se nós vivermos um deles isoladamente do outro, nós seremos infelizes. Por mais recursos que tenhamos, materialmente ou espiritualmente, nós seremos infelizes. É por isso que as pessoas chegam no final da vida e falam, e aí, essa vida não valeu nada. Mas como não valeu nada? Você tem tanta coisa, você tem tantos relacionamentos, você é uma pessoa que poderia estar aí, mas eu estou infeliz. Por quê? Porque se nós vivermos essas vidas desconectadas, seremos infelizes. Agora, quando nós temos duas vidas que estão vivendo em conjunto, nós precisamos saber qual nós daremos prioridade. E o que Deus diz? A prioridade sempre será o aspecto imaterial. Se esses dois aspectos um dia disputarem entre eles, sempre a prioridade será do espiritual. Buscar, em primeiro lugar, o quê? Isso, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, essas demais coisas, se nós lermos o contexto de onde está sendo dito lá em Mateus, está falando de coisas materiais, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, lembram desse contexto? São essas demais coisas, portanto, quando houver uma decisão em que eu preciso optar pelo imaterial, ou pelo material, ou pelo espiritual, ou pelo material, qual vai ser a minha decisão primeira? O espiritual, porque o material vai acompanhar. Se fizer o contrário, vai dar errado. Tudo bem? É nesse contexto que diz aqui, olha como Deus reafirma isso, em Provérbios capítulo 15, versículo 16. Melhor é pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Perceberam? Aspectos materiais sendo confrontados com aspectos imateriais. E qual prevalece? O imaterial, o espiritual. Perceberam? Vejam lá, Provérbios 16, 8. Melhor é pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Novamente, os dois aspectos materiais e imateriais. Qual prevalece? O material não é relevante aqui. O imaterial é importante. Vimos isso também em 17:1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Perceberam, mulheres? A mulher virtuosa, aqui tem uma série de ações que nós vamos lá ver em Provérbios 30. O primeiro aspecto é o imaterial. Perceberam? Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 2. Agora eu entendi 1 Timóteo capítulo 2. Vejam lá, versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Então quer dizer que o material eu deixo totalmente de lado? Não, não é isso que o texto está dizendo, não. Depois, mulheres, estudem essas palavras todas que estão dizendo aqui, para como deve se portar e se vestir materialmente, exteriormente, da forma que se vê. Mas, quando comparado, se preocupe primeiro com o imaterial, com o espiritual. Entendam o que eu vou dizer. Exercício é extraordinário. Mas antes vocês meditaram nas Escrituras? Se não, já tem a ordem para abrir mão. Só dá para fazer um dos dois no dia. Qual você vai abrir mão? Entenderam? 1 Pedro capítulo 3. Vamos ver o imaterial aqui prevalecendo. 1 Pedro, capítulo 3. Deixa em Provérbios que nós já vamos voltar para lá. Versículos 3 e 4. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo. Um espírito que não disputa e é pacífico, que é de grande valor diante de Deus. Notem
não é para abandonar nenhum, nem o outro. Mas o que prevalece é a vida com Deus. Perceberam? Provérbios capítulo 11, versículo 16. Provérbios capítulo 11, versículo 16 é assim: a mulher graciosa alcança a honra, ou a mulher bondosa alcança a honra. Onde é que está essa característica? É uma característica imaterial. O cuidado que as mulheres precisam ter, em primeiro lugar, com a sua vida com Deus, é fundamental. Versículo 4 do capítulo 12. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas eu queria parar um pouco no capítulo 14, versículo 1, para nós passarmos essa introdução e avaliarmos com vocês esse aspecto. Vejam lá, capítulo 14, versículo 1 de Provérbios. Diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. A mulher sábia, o que ela faz? Edifica. Poderíamos parar aqui no sábio. O que é sábio? Mas isso nós estamos visto, tanto para os homens quanto para as mulheres, ao longo desse estudo, não é? Eu quero parar um pouco aqui para entendermos o que é edificar. Nós passamos batido por essa expressão, não é? O que a mulher sábia faz? Constrói. O que a insensata faz? Destrói. Vamos deixar a insensata de lado, vamos olhar para a sábia. Vamos lá. Então, eu queria convidar vocês a construir uma casa. Vamos lá, mulheres, me ajudem aqui, e nós temos essa missão hoje de manhã. Vamos lá, vamos construir uma casa. E de onde nós vamos partir? Oi? Da fundação? Quem mais? Um ponto antes. Planejamento. Construir na fundação, o quê? Nós precisamos buscar um arquiteto. Qual é o arquiteto que vocês estão buscando para o planejamento? Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz que da nova cidade, Deus é o arquiteto e o construtor. O mundo dá opções de planta de casa também, com ênfases diferentes daquela que Deus dá. Qual é o arquiteto que vocês estão buscando para fazer o desenho da casa? Depois, já disseram aqui, né? Onde colocar os alicerces? Onde é que nós vamos colocar a fundação? Mulheres, a sábia vai construir. E a fundação vocês podem escolher. Vai ser na areia ou na rocha. Isso tem a ver com a prática das Escrituras. Lembram lá do texto de Mateus? Quem edifica na areia, se a casa em que vocês estão à frente para edificar, ou a família, como queiram, estiver edificada na areia, quando vier a chuva, a casa vai cair. Não você somente, a casa inteira. E vocês, mulheres, são responsáveis por edificar ou por derrubar? Onde vocês estão construindo? Isso tem a ver com a sua vida prática. O que você faz com o que você ouve das Escrituras? Esse é o fundamento. O terceiro aspecto é levantar as paredes. Qual o material que nós vamos usar? Vamos lá, me ajudem aqui. Vocês estão construindo. É as mulheres que edificam. Eu só estou aqui apoiando na coordenação. Vamos lá. Isso. Madeira, feno, palha ou ouro, prata e pedras preciosas? Está lá em 1 Coríntios. Qual o material? Cada um veja sobre o fundamento o que edifica. Qual o material? Porque a primeira parte vai queimar. A segunda parte, o fogo vai purificar. Qual o material que vocês estão usando? Vocês têm essa tarefa. Os homens têm a tarefa de dar o direcionamento. Vocês têm a tarefa de edificar ou destruir um lar. Que importância extraordinária! Vocês nunca pararam para pensar a importância de vocês dentro de uma família? O homem tem a liderança, e vimos isso, todas as questões relacionadas ao homem até aqui, e vocês, mulheres. Sabedoria de Deus. Agora, para que servem as paredes? Serve para privacidade e segurança. Como é que está a administração?
Como é que está deixando chegar os assuntos de fora para dentro de casa? É só colocar o filho para ver um desenho porque ele dá uma sossegada? Como é que está esse filtro? Vocês são responsáveis por isso. Como é que está a segurança? Fofoca? Falar da vida dos outros ou ser falada pelos outros e isso chegar dentro do lar e quando seu marido chega em casa é aquela confusão? Vocês são responsáveis por levantar as paredes, por edificar a casa. Acabamento. Vocês são responsáveis pelo acabamento. O acabamento é a parte visível da casa. É onde nós vamos viver no dia a dia e o que os outros vão passar na rua e olhar para aquela casa. Como é que está o acabamento? Como é que as pessoas estão olhando para a sua família? A mulher sábia constrói a casa do projeto ao acabamento, passando pelo material, por onde vai colocar a fundação, por que vai entrar em casa e qual vai ser a hora de sair de casa. As paredes vão mostrar isso. E, por fim, a mulher é responsável pelo aconchego do lar. Não é só quatro paredes que tem um teto e nos protege do sol e da chuva. É o aconchego do lar, quando a família se reúne, para saber que ali é um quartel-general dos problemas que tem lá fora. Que plano extraordinário que Deus deixou com vocês. Daria para trocar esse plano, talvez por uma carreira executiva? Mas, Dante, eu estou chegando a ser CEO da empresa, lá você é a primeira presidente brasileira da empresa. Por alguns trocados, por pouco tempo? Mulheres, orem a Deus. Os homens têm a responsabilidade importantíssima no lar, direcionamento, responsabilidade diante de Deus, liderança. Mas vocês ou edificam ou destroem um lar. É isso que está dizendo. Fechando parênteses sobre o tema, mulheres, como vimos os homens, eu não poderia deixar de ter esse tempo para falarmos juntos. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora nós vamos dar uma arrancada final, com esse pouco tempo. Mas eu não deveria ter feito essa introdução, mas não poderia deixar de fazê-lo. Vamos caminhar. E vamos ver aqui o que o temor do Senhor envolve. E agora nós vamos ficar no temor do Senhor. E o que é temor do Senhor? Vocês lembram ou não? Qual que é a relação com Deus no temor do Senhor? O que é temor ao Senhor? É aqueles que tremem da minha palavra. Em outras palavras, o que é que nós fazemos com o que Deus está dizendo? Vamos desprezar? Vamos tentar contextualizar? Vamos nos justificar? Ou vamos dizer, Senhor, é o Senhor que manda e nós obedecemos? Nesse aspecto, nós vamos ter momentos em que obedecer é fazer algo. Gênesis capítulo 22. Abram lá, por favor, Gênesis capítulo 22. Versículo 2. Acrescentou Deus, Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Temer a Deus, muitas vezes, significa obedecer, fazendo algo. Uma ação correspondente a. Só que lá em Êxodo, abram lá, por favor, Êxodo capítulo 1, versículo 17. E depois vocês abram para Neemias também. Êxodo capítulo 1, versículo 17. Temor ao Senhor pode ser algumas vezes deixar de fazer algo. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Lembram desse contexto, né? Então vejam vocês, temor ao Senhor, obedecer o que diz as Escrituras, muitas vezes vai ser nós termos uma ação em relação a. E muitas vezes é deixar de ter uma ação em relação a. Perceberam? Temor do Senhor. Observar o que Deus está dizendo, do jeito que Deus está dizendo, no tempo em que Deus está dizendo.
E vejam lá vocês o que implica o temor do Senhor. Aqueles que observam o que Deus diz, da forma com que Deus diz, têm sabedoria, faz a vontade de Deus, é melhor que joias, é abençoado, prolonga os dias, ampara, fonte de vida, evita o mal, é feliz, poderoso, mas é tudo isso? Não, tem mais. Quem teme ao Senhor e obedece a sua palavra, a mulher será louvada, tem direção, tem intimidade com Deus, nada falta, entende a misericórdia de Deus e é objeto da misericórdia de Deus, tem sustento, é abençoado. O que acontece com ele na família, no trabalho e no dia a dia, leiam depois Salmo 112 e 128. Tem um bom futuro. Como é que isso funcionava na igreja primitiva? E temer ao Senhor significa nos sujeitarmos uns aos outros, naquela unidade que nós somos feitos para ter um propósito para vivermos. Lembraram disso? Que coisa! Então quer dizer que obedecer a palavra traz tudo isso? Vamos abrir lá para Deuteronômio, capítulo 10. Abram lá, por favor. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, antes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O que é que Deus requer de ti? O que é que Deus requer de nós? Que obedeçamos. Lembrem que nós dissemos isso ao longo do estudo, de que nós temos que dividir primeira aliança, como é que o Espírito agia, segunda aliança, como é que o Espírito agia. Na primeira aliança o Espírito era sobressaía, por isso que tinham os profetas, lembram disso? Né? Porque as pessoas não podiam compreender a Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Os pecados do Antigo Testamento, eles eram cobertos, não tirados. Lembra do Salmo 132? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É por isso que os judeus usam o kippara, chamado cobertura. Né? Por quê? Porque sangue de touros e de bodes, diz Hebreus 10, não remove pecados. Percebemos o contexto da primeira aliança? Lembram? A primeira aliança, a lei estava onde? A lei estava fora, escrita em pedras por Deus para Moisés. É por isso que Ezequiel diz que na nova aliança Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Gálatas diz que aí ele escreve nos nossos corações a sua palavra. Primeira aliança, a lei era de fora para dentro. Na segunda aliança, a lei está colocada em nós para ser usada por Deus para fora. Perceberam a diferença? Segunda aliança, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que, não cobre mais pecado, agora tira. Por quê? Uma vez que os pecados foram tirados, o Espírito pôde ser habitação. Portanto, o Espírito de Deus habita o novo nascido. E não há necessidade de que ninguém nos ensine, diz 1 João. Todos nós temos a unção. Se o Espírito não ensinar a cada um de nós essa manhã, nada do que eu disser aqui vai ter consequência. Perceberam? Portanto, esse contexto que Deus está dizendo aqui, Deus fala o quê? Lá em Ezequiel 36. Agora eu vou colocar a minha palavra no coração de vocês, para que eu seja o seu Deus e vocês sejam o meu povo, para que vocês observem, andem no caminho. Lembra lá Romanos 13, o que diz? Porque o cumprimento da lei é o amor. É o amor, o fruto do Espírito de Gálatas 5, lembraram? Que é produzido pelo Espírito em nós. É por isso que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nossos corações, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Perceberam? Perceberam que agora o Espírito vai trabalhar em nós, para que ele cumpra em nós o seu mandamento. O mandamento da nova aliança, né? Eu tenho que fazer, eu não posso fazer, eu deixo de fazer, eu faço, não faço, posso, não posso, eu vou ou não vou, não. Segunda aliança é o quê? O Espírito de Deus vai nos dispor a obedecer. Eu gosto muito do Pai Nosso quando ele fala, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Como é que é feita a vontade no céu? Nós oramos assim, oramos, essa foi a oração que Jesus nos ensinou, quando os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou, então, anota aí. E ele começa, ele fala assim,
seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como é que é feita a vontade de Deus no céu? Porque nós estamos pedindo para fazer na terra o que é feito no céu, mas nós não sabemos como é feito no céu. Como não? Salmo 103 diz o quê? Que os anjos estão ávidos pela próxima ordem. Senhor, me fala, qual que é a próxima? Eu estou aqui para sair, e eu imagino aqui, eu estou imaginando, por favor, não entendam o que eu vou dizer. Um anjo fala, não, agora é minha vez, não, agora não, eu que vou obedecer, eu vou obedecer na sua frente, não vou. Eles ficam disputando para ver quem vai obedecer a Deus primeiro. Leiam lá Salmo 103, depois no finalzinho. Deus comanda o seu exército que está ali, de prontidão para obedecê-lo. É isso que faz o Espírito habitar em nós. Mas nós não temos tempo para sermos enchidos pelo Espírito, pela palavra, né? Nós temos que fazer tanta coisa na vida. Do que nós estamos dizendo? Qual é a sabedoria de Deus que nós queremos ter? Perceberam? Vejam lá, Deuteronômio 10, 12, nós já lemos. Poderíamos ler todos eles, fiquem à vontade, procurem. Se você quiser dar uma paradinha, vou desligar e vou procurar algum texto aqui, fiquem à vontade, depois você religa e a gente continua juntos, mas depois vocês podem ler em casa. Mas eu quero agora destacar daqueles que optam por não ter o temor do Senhor. Ter o temor do Senhor é, Senhor, o que o Senhor está dizendo sobre esse assunto? Ah, o Senhor está dizendo isso, eu vou fazer. Não entendo, viu? Não quero, não gosto. Perdoar, então, difícil, né? Então, mas o Senhor está dizendo que é assim, é desse jeito, é dessa forma. Ok, o Senhor precisa me capacitar pelo Teu Santo Espírito. Não tenho essa capacidade de observar a Tua palavra. Mas tem aqueles que vão dizer o seguinte, não quero, não gostei, não é assim que eu penso, e eu vou seguir minha vida. Fique à vontade. Deus não vai nos pegar pelo colarinho. Mas olha aqui as consequências. Jeremias capítulo 2. Abram lá, por favor, Jeremias capítulo 2, versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Não ter o temor de Deus. Pode anotar aí. A consequência vai ser má e amarga. Anota aí. Deus já está falando o final. Não, mas é que agora parece que está tudo tão bem, parece que eu vou desobedecer a Deus e assim, está indo tudo bem. Quando chegar no final, vai dar errado. Quão mal e quão amargo é seguir isso do Senhor. 1 Samuel capítulo 12. Vamos lá, por favor. 1 Samuel capítulo 12. Versículo 20 a 25. Não temais, tendes cometido todo esse mal. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vazias, seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tão pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Lembrem de que Salomão testou isso lá em Eclesiastes 3? Eu quero viver a vida debaixo do sol na sua plenitude. Não quero considerar as coisas de Deus agora, eu só quero viver a vida debaixo do sol. O que aconteceu? Qual foi a conclusão dele? Temes a Deus e guarde os seus mandamentos. Olha que interessante. Ele viveu a sua plenitude no aspecto material. Mas a sua conclusão é espiritual. Que coisa interessante. Nós precisamos parar para pensar nisso. A gente acha que a nossa vida é juntar alguns trocados até o final dela para ter uma aposentadoria. Do que nós estamos falando? 21. Não vos desviei, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tão pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Qual é o caminho bom e direito? Tão somente, pois, temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, preservardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como vosso rei. Está claro? Então, mas muitas vezes, Dante, seguir o que Deus está dizendo
é meio fora de contexto. Nós vamos ficar meio do ladinho assim de todo mundo. Mas é isso mesmo. Ué, não disseram para vocês que é isso? Não disseram que nós não seremos as pessoas mais populares ou aquela que talvez seja escolhida em razão de algumas características que nós não vamos ter por causa que estamos obedecendo a palavra? É isso mesmo. Vejam, obedecer o que Deus diz é absolutamente contrário ao que o mundo diz. Cuidado quando o mundo está aplaudindo, porque quando o mundo aplaude, é porque está contrário ao que Deus está dizendo. Tiago diz que não há conexão entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não é por isso que nós vamos sair do mundo, nós vamos viver no mundo, mas como todos os homens de Deus viveram, como Jesus o fez, perceberam? Mas isso pode ser que não sejamos as pessoas que serão as mais aplaudidas pelo mundo, mas não vai ser mesmo. Perceberam? Percebemos o que é o custo do discipulado? Porque se nós não medirmos, como Jesus disse, se alguém vai construir uma casa e não mede quanto dinheiro vai precisar, não começa a construir, porque vai parar no meio e vai passar vergonha. Se alguém não vai lutar com outro exército e não medir a sua força, e a força contrária e for para uma guerra, vai perder e vai passar vergonha no meio. Lembra que Jesus falou? Qual é o custo do discipulado? É esse mesmo. Mas então quer dizer que pode ser que na empresa que eu trabalho eu não vou ter a melhor posição porque eu não vou concordar com determinados aspectos que Deus é contra. É isso mesmo. É isso mesmo. Pode ser também que, como José, Deus o coloca como primeiro-ministro. Isso está no controle de Deus, da forma de Deus. Perceberam? Perceberam que muitas vezes nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas que parecem tão atrativas, mas tem a oportunidade na nossa mão, Deus me deu, abriu essa porta. Foi Deus que deu mesmo? Porque se tiver contra as Escrituras, não foi Deus que deu, não. Deus não vai contra a sua palavra. Estão entendendo o que é vida cristã? Vida cristã não é se deixar levado pela correnteza do mundo e vir na igreja domingo. Do que nós estamos falando? A quem nós estamos enganando? A Deus nós não vamos enganar. Deus conhece o nosso coração profundamente. Perceberam? Qual é o custo do discipulado? Vejam lá. Salmo 36. Mas vou dizer uma coisa a vocês. Pode parecer que no caminho ou na trajetória, parece que ninguém está vendo. Parece que as coisas de Deus não têm talvez um reconhecimento. Mas ao final, é o que vai ser honrado. Malaquias 3 diz, vocês verão outra vez a diferença entre o que serve a Deus ao que não serve. Deus não trata igual. Vocês verão outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. E daqueles que servem, há um memorial escrito. Uma vez um missionário que ficou muitos anos no campo, dedicou a vida inteira. Chegou o dia dele voltar para o seu país. E ele arrumando as coisas na sua casa, ali, no campo missionário ainda, ele arrumando naquela expectativa, né? Quem vai nos receber? Como é que vai ser? Vai ter a banda da cidade? Não vai? E ele ali conversando com a mulher e tal, e arrumando as coisas, pegaram o avião. E aí quando chegam na cidade natal, depois de 40, 50 anos no campo missionário, eles chegam lá e várias pessoas no aeroporto. Uma sai com uma pessoa que chegou, a outra sai com outra, a outra sai, e eles esperando. De repente tinha um senhorzinho lá, com uma plaquinha com o nome deles. E não tinha mais ninguém no aeroporto. E ele chega para a mulher e fala assim, bem, mas foi essa recepção que nós tivemos depois de tanto tempo chegando em casa? E essa sábia mulher, minhas irmãs, Deus deu uma sabedoria a vocês impressionante, chegou para ele e falou assim, mas quem falou que nós chegamos em casa? O reconhecimento não é esse. Aguardem que quem deve nos dar o reconhecimento nos dará na hora certa, no jeito certo, da forma certa, aqui ou na eternidade. Salmo 36:1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Lembra que nós dissemos? Entre a causa e a consequência nós só escolhemos uma.
O ímpio diz no seu coração, não tenho temor a Deus. Não vou obedecer. O que Deus está dizendo, não quero saber. Frequentando ou não uma igreja. Olha, passou rápido demais hoje. Eu não vou perguntar se vocês querem intervalo, porque eu sei que vocês querem. Mas voltaremos rapidamente, tá bom? Vamos lá. O que é que nós vamos ver agora, nessa segunda e última parte desse estudo? Nós vamos caminhar para verificar o contexto do temor do Senhor. E nós vamos ver, depois que passarmos pelas implicações daqueles que não têm o temor do Senhor, vimos que quão mal e quão amargo é não ter o temor do Senhor. Notem que o texto nos mostra que aqueles que não temem a Deus, aqueles que não observam o que Deus diz, vão seguir coisas vazias. Por mais realizados, ou por mais realização que isso possa parecer, vão... O André, passa por favor. O André vai... deixa um bloquinho para cada um. O Fábio pediu para que vocês preencham e aqueles que quiserem depois deixem aqui na mesinha aí, em relação ao curso. Vejam, então nós vimos que quão mal e amargo seguir coisas vãs. Os ímpios não temem a Deus. Deus abomina, depois nós vamos entrar nesse aspecto. E abram, por favor, Isaías capítulo 2. E aqui nós vamos começar a fazer um gancho com aquele tema, que vai ser o último tema desse nosso estudo. Isaías capítulo 2, versículo 8 diz assim: Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate, e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror, começando oficialmente, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Vide Apocalipse 6. Quando ele se levantar para espantar a terra, naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram, para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão nas fendas das rochas pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra, afastai-vos, pois, o homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado. Vejam, aqui eu quero colocar um tema para vocês, não existe uma alternativa que não seja ou tememos a Deus, ou não tememos a Deus. Temer a Deus significa tremer da sua palavra. O que é que Deus está dizendo? Nós precisamos entender completamente o que Deus está dizendo, para vivermos no temor do Senhor e termos a sabedoria de Deus para decidir. O contraponto disso é aquele que não teme ao Senhor. Quem não teme ao Senhor, este, nós vamos ver, é o arrogante. Este é o soberbo. Por quê? Porque este é o autossuficiente. É aquele que diz para Deus, Deus, sobre este tema eu não preciso do Senhor para decidir. Sobre esse tema profissional, onde eu vou trabalhar, eu até temas espirituais, eu até vou na igreja, converso com um com o outro lá, leio minha Bíblia de vez em quando, mas os temas, com quem eu vou me casar, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, pode deixar que eu sou suficiente. Ah, é?
Deus classifica a pessoa que tem esta forma de pensar como um arrogante, como um soberbo. Porque o arrogante e o soberbo não é aquela pessoa que anda, aquela pessoa anda com o nariz empinado, não, não, não. A pessoa pode andar até meio encurvadinha e ser arrogante e soberba. Porque isso significa o quê? Deus, eu não quero fazer o que o Senhor está falando para fazer. Esse é o arrogante, esse é o soberbo, perceberam? E Deus diz, todos estes eu vou derrubar. Todos estes vão entender que só existe um Senhor, que sou eu, diz o Senhor Jesus. Perceberam? Nós podemos nos curvar diante de alguém, como soldados que se curvam diante do seu general, que venceu o povo e conquistou uma outra nação. Mas nós podemos também nos curvar diante deste mesmo general que conquistou a outra nação, como uma nação conquistada, porque se dobrará diante desse general. Perceberam? Existem dois grupos. Lembramos lá o que diz, todo joelho se dobrará? Todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Alguns, voluntariamente. Aqueles que temem ao Senhor vão se curvar e adorá-lo. Outros que não temem, se dobrarão, porque o comandante que venceu vai fazer. Quem manda aqui sou eu. Vocês foram soberbos, arrogantes, não quiseram ouvir, agora vão se dobrar diante de mim. Perceberam que todo joelho vai se dobrar? Você está no campo do voluntário ou do involuntário? Não, claro, do voluntário, estou na igreja domingo de manhã, como é que você fala uma coisa dessa para mim? Não, mas não é, lembra que diz Romanos, capítulo 5 ou 6? Senhor não é aquele que nós dizemos quem é aquele que nós obedecemos. A pergunta é, você está obedecendo o que Deus está dizendo? Na sua totalidade? Se sim, você está se humilhando diante de Deus. Se não, você é arrogante diante de Deus. É tão simples quanto isso. Perceberam? Vejam lá. E vocês lembram que idolatria não é o objeto exterior que é adorado. A idolatria nasce no coração. Fomos seres criados para adorar. E a adoração tem a ver com uma pessoa, não com um objeto. O objeto é a exteriorização da pessoa. Portanto, ou somos adoradores de Deus, ou somos idólatras, adorando a nós mesmos. Lembram do bezerro de ouro? Atos diz que no coração eles já tinham voltado para o Egito. O bezerro foi só uma forma de exteriorizar aquilo que eles queriam. Ou vocês acham mesmo que o bezerro de ouro ia levá-los para o Egito? Já pensou? É a mesma, já falei isso aqui, é a mesma coisa que essa mesa. Me leva para algum lugar aí para almoçar. Dante, você está doido? Ela não vai sair daí. A não ser que eu a leve para onde eu quiser ir. Entendemos o bezerro de ouro? Entenderam a idolatria do povo? Nasceu no coração. Deus não estava combatendo a imagem exterior. Deus estava combatendo o coração deles, que tinham dito não para o que Deus tinha falado. E decidiram voltar. Percebemos? Bem, vamos aqui numa jornada. Eu vou convidar vocês a uma jornada. Apertem os cintos. Nós vamos ter que dar uma sobrevoada nesse tema, né? Provérbios capítulo 8, versículo 13. Diz o conceito do temor do Senhor. E aí comecem a juntar tudo aquilo que vimos até então, né? E aí você está perguntando, mas então, como é que eu vou temer o Senhor? Eu quero me curvar como um adorador. Você é o quê? Você é filho? Comece a estudar na Bíblia o que Deus tem para os filhos. Vocês são pais? Comecem a estudar na Bíblia o que Deus tem para os pais. Você é esposa? Marido? Empresário? Empregado? Sujeito ao governo? Amizades? O que fazer com dinheiro? Comece a estudar na Bíblia. Deus tem todos esses temas. Aqui, ó. Eu vou falar aqui só para esse grupo aqui. Relacionamento sexual. Já estudaram o que a Bíblia tem sobre esse assunto? Não? Como é que vocês vivem essa vida? Deus tem um princípio fundamental, espiritual. Tanto é assim que 1 Pedro diz que nós homens, se nós não tratarmos as mulheres como parte mais frágil nesta questão, as nossas orações serão interrompidas. O que tem a ver uma coisa com outra? Que princípio espiritual está por trás disso? Nós não estudamos isso ainda. Perceberam? Vejam lá, temor do Senhor consiste em, olha lá, aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, aborrecer o mau caminho, aborrecer a boca perversa. Quer ter o temor de Deus, aborreçam.
Essas 5 características que nós vamos ver rapidamente. Vejam lá, comparado com Provérbios 6, o temor do Senhor consiste em aborrecer o que vimos. O Senhor abomina as seguintes práticas. Aquele que corre para o mal e semeia contendas. O Senhor abomina os olhos altivos. O Senhor abomina aquele que trama projetos iníquos e tem testemunhas falsas. O Senhor abomina aquele que derrama sangue inocente. E o Senhor abomina a língua mentirosa. Perceberam? Perceberam o paralelo aqui? O temor do Senhor é aborrecer aquilo que Deus abomina. Agora vamos para cada um deles. É claro que nós teríamos que ter talvez um domingo para cada um deles. Portanto, nós só vamos pegar alguns textos relacionados a ele. O que é, e ele está na ordem aqui, você começou porque você vai passar pelos outros, você não vai ver os outros, você pulou, esqueceu, mudou de slide. Não, ele está na ordem certa aqui, vamos começar pelo mau caminho. O que é aborrecer o mau caminho? Nós temos que saber o que é mau caminho para poder aborrecer, porque se não souber o caminho, nós vamos aborrecer o quê? Né? Vamos para Isaías capítulo 55. E aqui, se nós pudéssemos definir, aborrecer o mau caminho é arrepender-se. Arrepender-se é mudar de mente. Mudar de mente por aquilo que nós pensávamos e passamos a pensar do jeito de Deus. Se nós estávamos indo para o litoral pela Fernão Dias, nós temos que parar o carro, mudar, 180 graus e mudar de caminho. Vejam lá Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor, para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja, quer temer ao Senhor? Comece se arrependendo. E o que é arrependimento? Eu pensava que o caminho da minha vida, o certo era por aqui. Deus está dizendo que é por aqui. Opa, pare, mude de mente. Todo arrependimento tem fruto e fruto é visível, portanto não adianta mudar. Ah, não, está errado, mas vou continuar aqui, mas só um pouquinho. Fruto de arrependimento. Lembram de João Batista? João Batista falou, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E já, mas João Batista, eles estão vindo batizar, como é que você trata eles assim? O que ele falou? Ele fala o quê? Vai e produzam frutos dignos de arrependimento. Mudou a mente? Mudou a forma de pensar? Portanto, caminhe de outra forma. Aborrecer o mau caminho é se arrepender. O que é que Deus está dizendo sobre aquilo que você está fazendo na sua vida hoje? Está contrário? Arrependa-se. Comece a temer a Deus. O temor do Senhor começa em aborrecer o mau caminho. O caminho que não é de Deus. O caminho que nós trilhamos pela nossa cultura, pela forma com que nós entendíamos que era o certo. Afinal de contas, estávamos construindo um muro, torto, mas estávamos. E Deus fala, coloca o prumo e fala, o muro está torto. O que você faz? Joga o prumo fora. Aquele que quer temer o Senhor, derruba o muro e começa de novo. Ah, mas isso levou 50 anos na minha vida. Derruba o muro e começa de novo. Deus chega no momento exato, na sua e na minha vida. Perceberam? Temor ao Senhor consiste em aborrecer o mal. Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. É uma opção. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ezequiel capítulo 3. Dante, se você for ler todos, nós não vamos acabar hoje. Mas você viu que eu grifei alguns, né? Então vamos lá. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue será da tua mão, que da tua mão requererei. Depois vocês continuem nesse contexto, mas aqui só para mostrar o
o mau caminho, é o caminho perverso. É o caminho que nós começamos a caminhar desde que nascemos. Nascemos mortos, pecadores. E Deus, em determinado momento, nos justifica pela sua palavra. E aí começa a nos santificar. Nós temos que ir mudando as trajetórias. O arrependimento acontece na justificação, mas o arrependimento acontece todos os dias em determinadas áreas da nossa vida. Temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Arrependimento. Temor do Senhor consiste... mau caminho, perdão. Consiste em aborrecer o mal. Isaías capítulo 5. E aqui, por que nós começamos pelo mau caminho? Porque depois estudem a questão do arrependimento. Arrependimento é um processo. Arrependimento não é ficar triste pelo pecado. A pessoa pode ficar triste pelo pecado e não se arrepender? Pode ou não? Exemplo. Isso, Judas. Outro. Saul. Ficaram tristes, choraram, mas não se arrependeram. Portanto, o ficar triste pelo pecado é o processo do arrependimento, mas não é o arrependimento. E arrependimento tem alguns passos a serem dados. E o último passo do arrependimento, não vamos ver isso agora, tem 5 principais procedimentos, né, para chegar ao arrependimento, inclusive o fruto dele, que é a última parte, que é a consequência externa da mudança de mente. Mas vejam que interessante, esse aspecto do último aspecto do arrependimento é odiar o mal, é aborrecer o mal. E vejam lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Aqui são os 6 ais de Isaías, né? Também um estudo extraordinário para fazer, mas não é o nosso objetivo. Mas como é que nós tratamos o mal? Veja, nós nos arrependemos, mudamos o caminho. Como é que nós consideramos aquilo que nós fizemos no passado? Salmo 97, 10. Salmo 97, 10. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Jeremias capítulo 31. Detestai o mal. Jeremias capítulo 31, vejam aqui que interessante. O processo de arrependimento. Versículo 19, depois já abram para Ezequiel 36. Vejam lá, Jeremias capítulo 31, versículo 19. Olhem que extraordinário isso. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Depois que ele se converteu, depois que ele se arrependeu, ele olhou para aquilo que ele fez, ele ficou o quê? Envergonhado. Você já se arrependeu de temas? Eu já vários. Dante, já ficou envergonhado? Muito do que fiz no passado. De acordo com o que Deus está dizendo. Corei de vergonha por algumas coisas. Isso me causou uma espécie por ter feito o que fiz. Mas o Senhor perdoou. O Senhor deu nova vida. Mas, para viver de novo naquela situação? Não. Aquele que teme o Senhor vai estar no processo de arrependimento e vai detestar o que um dia fez. Pecado perdoado, encravado na cruz, mas não fazer de novo. Esse é o processo do temor ao Senhor. Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Percebemos o que faz o arrependimento? Fizemos, pecamos, Deus sabe disso. O Senhor morreu por esses nossos pecados. Mas nesse nosso processo de transformação do nosso caráter ao caráter de Cristo, faz nós olharmos para trás, abandonarmos pelo que Deus está dizendo, pela ação do Espírito de Deus em cada um de nós. E quando nós olhamos para trás,
nós temos nojo daquilo que fizemos. Temor ao Senhor implica em aborrecer o mau caminho e aborrecer o mal. Depois vocês leiam esses outros textos, por favor. A boca perversa, Salmo 34. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ninguém pode, lá diz Tiago, cuidado com a língua. Sabe o que a nossa boca mostra? Quem somos. E a boca perversa, Deus diz, quer ter o temor do Senhor? Aborreça a boca perversa. Salmo capítulo 34, versículo 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para o ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Como é que está nosso palavreado? Como é que nós estamos falando dos outros sem que os outros estejam perto? Essa popularmente chama de fofoca. Isso está na lei de Moisés, lá de Deuteronômio, depois vocês leem. Falar de alguém sem que alguém esteja presente. É pecado, né? Aquilo que a gente só come é um comentáriozinho até para orar. O que nós estamos falando? De quem nós estamos falando? Como nós estamos falando? O temor do Senhor implica em aborrecer a boca que condena, a boca perversa. Eu não estou dizendo aqui que nós não devamos julgar o pecado como unidade e corpo que somos, da forma bíblica de ser. Eu não estou dizendo isso. Mas da hora certa, do jeito certo, no momento certo. Perceberam? A boca perversa é uma das características daqueles que não temem a Deus e que serão derrubados e se curvarão diante de Deus de uma forma impositiva e não voluntária. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mau caminho, aborrecer o mal, aborrecer a boca perversa, versículo 13. Refreia a tua língua do mal, dos teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Mateus capítulo 12. Esse é o texto que eu fiz referência, mas vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 33. A 37. Ou fazei a árvore boa o seu bom fruto, ou a árvore má o seu mau fruto, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem que tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, ou pelas tuas palavras será condenado. Importante, hein? Leiam depois Tiago capítulo 3. Como é que estão as nossas conversas? Mulher sábia, lembram das paredes? O que vocês estão permitindo que entre, ou como está saindo as coisas? Olha que precioso. Olha que ação extraordinária que vocês têm. Ou vocês constroem uma família, ou vocês derrubam uma família. Temor do Senhor. Agora eu quero entrar em 2 pontos que aqui nós teríamos talvez uns 2 domingos. Um para estudarmos sobre soberba e outro para estudarmos sobre arrogância. Mas vamos caminhar nessa forma. Temos alguns minutos. Eu convido a vocês a estudarem esse assunto. Porque o que Deus mais abomina nas Escrituras é o soberbo e o arrogante. Mesmo porque esse foi o pecado de Satanás. Depois peguem aí Isaías 14, Ezequiel 28, vocês vão ver a característica do anjo caído de Satanás. Ele foi soberbo e arrogante. É por isso que os neófitos não podem tomar posição de liderança, para que não sejam tentados naquilo que Satanás caiu. Serem soberbos, porque o neófito é aquele que não conhece. O novo na fé não pode ter liderança, porque ele vai se achar autossuficiente para tomar as decisões. Não conhecem a palavra, não sabe como precisa ser feito. Portanto, vai se achar autossuficiente para tomar a liderança. E Deus fala, liderança no corpo, negativo. Vai precisar aprender a ser dependente, para depois ser líder. Perceberam? Perceberam por que não pode? Porque o arrogante, o autossuficiente, é aquele que fala, não preciso de Deus, eu tenho todo o meu conhecimento, toda a minha formação. É a mesma coisa que nós pegarmos profissionais no mercado e trazendo para dentro da igreja, você é bom nisso, então aqui você... Não, essas coisas não se conversam. Você pode ser muito bom lá fora, aqui é de acordo com o que Deus está dizendo. Mas e lá fora também, mas ele tem suas especificidades profissionais. Né? Percebemos ou não?
Vamos lá, Neemias capítulo 9. Temos vários textos aqui. Vamos ver o que a gente consegue caminhar. Neemias capítulo 9. Versículo 16. E percebam que sempre está relacionado a soberba e a arrogância com o que a pessoa faz em relação ao que Deus diz. Olha aqui que interessante. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Está vendo o que é ser soberbo diante de Deus? É falar para Deus, não quero ouvir. Lembra o insensato de Provérbios? Lembra o escarnecedor de Provérbios? Ele é soberbo, é o seu nome. Lembra das características do escarnecedor? Ele era soberbo. Eu falo o quê? Ó, Deus, o senhor está falando para ser assim? Não você. Não, o senhor está falando, não quero saber. Esse é o soberbo. Olha aqui o que acontece. Porém, eles, nossos pais, versículo 16, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizestes. Endureceram a sua cerviz e, na rebelião, levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Porém, e aqui é o nosso Deus, né? Porém, é tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, tu não os desamparaste. Né? E aqui ele começa a mostrar as características de um povo rebelde, as características de um povo de dura cerviz, que não é adorador, né? não curva a sua cerviz diante de um Deus perdoador, misericordioso, clemente. Esse é o nosso Deus. Já pecou muito na sua vida? Eu já. Talvez mais do que vocês. Mas corro para um Deus perdoador, clemente, misericordioso. Como diz Hebreus 4, que Ele está pronto. Vá para o trono da graça, para termos misericórdia e graça em ocasião oportuna. Deus é um Deus perdoador. Mas precisamos ir para Ele e reconhecer, Senhor, nesse caso eu fui incrédulo. Eu desobedeci a Tua palavra, recebi a consequência. Eu sei que o Senhor não vai me livrar da consequência, porque eu sei Provérbios capítulo 1, que quando eu clamar para o Senhor me livrar, você vai falar, Dante, falei para não fazer, fez, assume a consequência. Eu vou te perdoar, nós vamos caminhar. Mas você vai entender como é duro e difícil deixar de fazer o que eu estou falando. Perceberam? Vamos para 29, ainda em Neemias, 29 a 33. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, para cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a servir e não quiseram ouvir. Vejam, e aí percebam a consequência, o que aconteceu com Israel. Estudem aí o que aconteceu com Israel quando agiu soberbamente. E soberba diante de Deus é falar para Deus, não acredito no que o Senhor está dizendo. Não vai dar certo. Do meu jeito é assim. Quem manda na minha casa são meus filhos. Vai em frente. Vai dar errado. Vai em frente. Não vou disciplinar. Deus está falando assim, não vou, porque na minha casa, afinal, meu conto, meus filhos, não pode ser disciplinado porque ele é meu. Vai em frente. Vai em frente. Não culpe a Deus pela consequência depois. Vai agir soberbamente? Deus está falando para fazer A, vai fazer B? Vá. Veja o que aconteceu com Israel. E aqui tem vários textos, nós não vamos conseguir. Por exemplo, leiam, depois do almoço e antes do soninho da tarde hoje. Leiam Jeremias 42 e 43. Né? Abram lá, não vamos ler, mas não consigo passar, daqui a pouco vai tocar o sinal, mas vamos lá. Mas você vai terminar logo que acabar o sinal? Não, porque eu vou terminar aqui, eu vou passar alguns textos aqui. Jeremias 42. Vejam lá no versículo 2. Eles chegam para Jeremias e falam, e disseram a Jeremias, o profeta, apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por esse resto. Então eles falam assim, Jeremias, faz um favor para nós. Assim, você que é um profeta diante de Deus, nós vamos apresentar para Deus a nossa humilde súplica. Porque o que o Deus disser para fazer, nós vamos fazer. Leiam depois em casa. Aí Deus fala, é assim, é para fazer isso. O que eles falam? Não é não, Jeremias, você está enganado. Jeremias, olha que não é esse o resultado. Jeremias falou, Deus está falando que é por aqui. O que eles disseram no capítulo 43? Então falou, versículo 2, então falou Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens... mas eles não apresentaram a humilde súplica?
Agora eles foram soberbos, por quê? Porque eles disseram, Jeremias, o que Deus disse, nós não vamos fazer. Ah, não? Vai em frente, então. Perceberam a diferença entre soberba e humildade? E depois tem todos esses textos aqui. Vamos ver a arrogância? Arrogância é o autossuficiente. Daniel capítulo 4. É aquele que fala, Deus, não preciso do Senhor, não. Pode deixar que quem que for para casar eu escolho, a minha profissão deixa comigo, o meu trabalho eu sou PhD, Ah, é? Você está nesse caminho? Eu vou dizer, o arrogante e o altivo, Deus vai derrubar. Deus falou, é do meu jeito, ou eu vou derrubar. Mas Senhor, Deus é Deus, Ele é o Senhor, não somos nós. O mundo não gira em torno daquilo que nós imaginamos para a nossa vida, gira em torno dele, de Deus e do Senhor Jesus e da sua obra. Daniel capítulo 4, versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, foi 12 meses que Daniel chega para ele e fala assim, Nabucodonosor se arrepende. Deus deu 1 ano para Nabucodonosor se arrepender. Depois de 12 meses, vejam lá, ao cabo de 12 meses, versículo 29, passeando sobre o palácio real de Babilônia, capítulo 4. Eu falei 5? Não, 4, Daniel 4, 28. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, versículo 30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Sabe o que Nabucodonosor fez? Saiu no palácio e falou assim, olha lá, sou bom, hein? Quem tem outro igual a mim aqui? Olha o que eu fiz. Quem faria igual? Deus falou, Nabucodonosor, foi você que fez? Então faz assim, você vai pastar até você reconhecer que eu quem faço, eu quem dou a autoridade, eu quem dou poder, eu que estabeleço reis, eu que tiro reis, eu que dou condição para você estar aí. Você não entendeu? Então eu vou te mostrar quem que manda. Perceberam o autossuficiente? Se você está achando que, ou nós estamos achando que nós estamos onde estamos porque nós conseguimos chegar lá, eu vou dizer, se Deus não tivesse nos trazido para cá hoje, não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse nos colocado onde trabalhamos, nós não estaríamos trabalhando. Se Deus não tivesse o ar para nós respirarmos hoje, nós teríamos morrido essa noite. Se Deus não tiver comida, não nos dá comida, a gente não almoça hoje. Do que nós estamos falando? Nós somos bons, que nós conquistamos mesmo? Ah, é? O temor do Senhor consiste em aborrecer a autossuficiência. Para aborrecer a autossuficiência, nós temos que entender quem Deus é. Vamos lá para 2 Reis 19. E aí vocês sabem o que aconteceu com Nabucodonosor depois, né? 2 Reis capítulo 19. Não, eu não sei. Bom, a oportunidade de você terminar de ler o texto lá de Daniel. 2 Reis capítulo 19, versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi ao cume dos montes. O mais interior do Líbano, eu deitarei abaixo dos seus altos cedros e os seus cipresses escolhidos chegarei, e as suas pousadas extremas ao denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas dos estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. Eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como erva do campo e erva verde, o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, por causa da tua arrogância, subi até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste.
Ah, Senaqueribe, você está se achando que você foi o cara? Deus está falando, só aconteceu isso porque eu permiti. Nós só estamos onde estamos porque Deus nos colocou. Se levantar o narizinho diante de Deus, eu falo assim, não tem nenhum problema, eu te tiro de lá, sem nenhum esforço. Temor do Senhor significa reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Eu e você não passamos de um bocadinho de pó amontoado. O vaso é de barro, mas a excelência é do Senhor que atua em nós e nos coloca onde Ele quer, para a glória dEle, independentemente da posição. Percebemos? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mau caminho, arrependimento. Aborrecer o mal, detestar a vida que tínhamos. Aborrecer a boca perversa, a boca fala do que o coração está cheio. Aborrecer a arrogância. Não quero ouvir o que Deus está dizendo e vou trilhar a minha vida do jeito... Até vim na igreja domingo, mas do jeito que eu quero. Aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância. É a autossuficiência. Depois, o texto que eu falei de Satanás é Isaías 14, Ezequiel 28, quando ele fala, eu subirei até as altas nuvens, colocarei o meu trono nos mais altos céus. Serei semelhante ao Altíssimo. O que Deus diz? Ah, é? Eu vou te precipitar, eu vou te derrubar agora, porque você achou que poderia ser semelhante e igual a mim. Esse foi o pecado de Satanás. Não vai dar para nós caminhar, mas a nossa suficiência vem de Deus. Está aqui os textos que mostram. Somos o que somos, estamos onde estamos, independentemente do que for. Porque Deus nos colocou para a honra e para a glória dEle. Lembram quando Ele fala para Israel? Quando vocês entrarem na terra e se virem ali tranquilos, né? Onde a abundância, né? Onde mana leite e mel, nunca digam, foi o meu braço que me trouxe até aqui. Não esqueçam que foi o Senhor que nos trouxe. O temor do Senhor consiste em reconhecer o Senhor soberano, o Senhor que comanda todas as coisas na nossa vida. Estejamos nós passando momentos tranquilos ou estejamos passando nós momentos difíceis e de provação, é o Senhor que comanda todas as coisas com um propósito. Essa figura mostra que, como é que nós mostramos que somos humildes e dependentes de Deus? 1 Pedro, abram lá, capítulo 5, por favor. 1 Pedro, capítulo 5. Vejam lá, versículos de 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de toda humildade. É interessante que essa expressão cingir é vista um avental de escravo. Mas estudem esse texto que é interessante. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus resiste àquele que é contra a palavra de Deus e vive de acordo com a palavra de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Quer viver contrário? Deus não vai abençoar você. Deus vai resistir. Não, mas o meu projeto de vida está totalmente contra o que Deus diz, mas é extraordinário. Vai dar errado. Por mais que, aparentemente, em alguns momentos, possa ser que caminhou muito bem. O que é que Deus diz sobre esse tema? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. A minha pergunta é, somos humildes? Como é que nós medimos isso? É só continuar lendo o texto. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que nós nos humilhamos diante de Deus? Lançando sobre Ele a ansiedade. Como é que nós lançamos sobre Ele a ansiedade? Filipenses capítulo 4. Vejam lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Como nós nos humilhamos diante de Deus e não somos soberbos? É o quanto a nossa vida de oração é intensa.
Sabe por quê? Porque sabe por quê? Quando é que você ora assim intensamente? Vamos lá, me ajudem aqui. Sejamos sinceros, vai? Vamos lá. Não, eu oro todo dia para almoçar. Não. Quando você ora intensamente. Quando você tem um problema que não consegue resolver, né? Comigo é assim também. Deus precisou me ensinar a depender dele em horas em que eu consigo resolver. E talvez que eu tenha os recursos materiais suficientes ou intelectuais suficientes para tomar uma decisão. Porque quando nos falta isso, é ali que nós corremos para Deus, Senhor, e agora me ajuda, nessa semana eu tenho que tomar uma decisão. E quando nós estamos tranquilos para tomar a decisão, nós não oramos? Nós nos achamos autossuficientes para isso? A nossa oração é a medida de como nós estamos nos humilhando e nos submetendo a Deus todos os dias. Tendo os recursos suficientes para decidir ou não. Que interessante. Vejam que interessante. Sabe as reuniões menos frequentadas em igrejas? É a reunião de? Interessante. É interessante uma forma de nós medirmos a nossa arrogância ou a nossa humildade diante de Deus. Como é que estão as orações em família? As reuniões, quando vocês se reúnem, como é que está? Maridos, como é que está a coordenação disso? Não precisa, né? Afinal de contas, você sabe decidir tudo, da família, do filho, das criações, da esposa, do direcionamento, do trabalho, do dinheiro, tudo, né? É o arrogante e o soberbo diante de Deus. Como é que está a nossa vida de oração? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Terminando, eu quero terminar com 3 slides. E vejam só vocês, deu tempo. Eu até me surpreendi. Mas você não leu um monte de coisa, mas fica de lição de casa. Não, mas lição de casa não é uma escola dominical. Tem lição, vai ficar de lição. Nós só não vamos cobrar, mas vai ficar de lição. Vejam lá. Sabedoria de Deus implica em ter fé. Tudo isso que nós dissemos implica em nós crermos ou não na informação. E fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Como é que está o seu estudo bíblico? Eu não estou falando como é que está a sua leitura de uma caixinha de promessa. Assim, se está assim, nem precisa fazer. Achar que você está lendo aquele versículo um dia, às vezes uma vez por semana, é suficiente, mais 5 minutinhos, por favor. Melhor não fazer. Estou falando como é que está o seu conhecimento da obra e da pessoa do Senhor Jesus profundamente. Como é que está? Eu espero que esse tempo que nós passamos juntos tenha despertado você a falar, eu vou tomar uma decisão da minha vida e da vida da minha família. E nós conhecermos profundamente, porque isso vai impactar a nossa vida pessoal. Vocês homens, nós homens, da vida da nossa família, das nossas esposas, dos nossos filhos, da nossa profissão. Isso vai impactar diretamente a nossa vida aqui. Na eternidade também, mas vai impactar aqui. Crer ou ter fé é fazer escolhas e estruturar a vida a partir do crédito dado na informação recebida de Deus pelas Escrituras. De tudo o que se tem ouvido, o resumo, se nós fôssemos resumir o que é sabedoria de Deus, que é a prática da informação, que é a pessoa do Senhor Jesus, onde os tesouros estão ocultos e escondidos. Quer saber sobre a sabedoria de Deus? Conheça a pessoa do Senhor Jesus. Ali estão todos os tesouros escondidos. A suma é, teme a Deus. O temor do Senhor consiste em, já decoraram, né? E guarda os seus mandamentos. 1 João diz que os mandamentos hoje da nova aliança é crer no Senhor Jesus, porque Ele é quem nos transformará. Pois isso é dever de todo homem. E para finalizar, sabedoria de Deus, a prática do conhecimento trará homens de verdade e tementes a Deus. Mulheres virtuosas, que edificam suas casas. Filhos obedientes aos pais no Senhor. Jovens que honram os mais velhos. Empregados que servem com excelência. Famílias e igreja vivendo em unidade. Que, apesar da diversidade, vivem sob um único maestro, ou cabeça do corpo, e uma única partitura, Palavra de Deus, para que o mundo conheça a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, e vivamos pelo propósito pelo qual nós fomos criados. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus, porque todas as coisas vêm de Ti. Ó Deus, se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque
o Senhor Jesus, como Deus que é, veio nos buscar, veio nos reconciliar contigo, para nos dar vida. E vida é voltarmos a termos o Senhor como nossa referência, para vivermos aqui na eternidade, sob o teu senhorio. Pai querido, pedimos que a tua palavra produza aquilo que agrade ao Senhor em cada um de nós, para salvação, para crescimento, para nos tornarmos uma unidade, para que possamos, ó Deus, cumprir o propósito pelo qual estamos vivos aqui, que é sermos transformados no caráter do Senhor Jesus e sermos testemunhas para aqueles que ainda vão ser salvos pelo Senhor. Obrigado por essa oportunidade, por esse tempo com esses irmãos, por adorarmos ao Senhor juntos e crescermos juntos, para a glória e honra exclusiva do teu nome. Pedimos isso agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.